Estamos aqui de volta para mais uma live pelo canal Servidor Espírita e pela TV7. Hoje nós teremos uma palestra com o nosso irmão Gilson Moraes, que pelo Setembro Amarelo ele vai estar fazendo uma palestra com o tema A Esperança. Essa live está sendo transmitida pelo Servidor Espírita e pedimos a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, para estar sempre sendo avisado de todos os acontecimentos. Temos live todos os dias. Nosso irmão Jesus já entrou. Eu vou agora fazer uma leitura que traz um pouquinho, para iniciarmos a palestra, que traz um pouquinho do tema que o nosso irmão vai palestrar hoje, que é do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Canto Xavier. Página 50, obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir sempre para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim, como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irritar-se ou desanimar, e sim sempre trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto ao fracasso. Mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusações contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados a seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremedidas do mal. Plantar o bem, através de tudo e de todos. Por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreender-se de que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, assim, refletindo um pouquinho nessa leitura, vamos agora preparar com a prece, para em seguida o Geilson iniciar a sua palestra. Vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, sentindo as vibrações positivas do alto e pedindo aos nossos protetores que nos instrua da melhor maneira e que essas palavras possam chegar naqueles irmãos que precisam delas, dessas palavras de conforto, dessas palavras de apoio, e que aqueçam seus corações. Que possamos, sim, olhar nossos obstáculos, os nossos fracassos em vida como aprendizados. Jamais, jamais desistir. Porque a vida é uma dádiva. Que Deus nos permite estar aqui para seguir a caminhada, aprendendo e evoluindo sempre. Vamos passar a palavra agora ao nosso querido irmão Geilson. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde maravilhosa, pelo Servidor Espírita, pelo Facebook da Associação Espíritas Obreiros da Vida Eterna. É uma alegria estar com vocês na tarde de hoje, para juntos conversarmos sobre esse tema tão importante, a esperança, a fé, o amor e a esperança. E o nosso tema, a esperança, né, inicia-se com um verbo, o verbo há, o verbo haver, né, a esperança. E é uma afirmação, né, é uma ação,
há esperança. Gostaria que os amigos, no decorrer do nosso momento, da nossa tarde, pudessem fazendo perguntas para que a gente possa ir interagindo. A gente vai, à medida do possível, respondendo, né? É muito bom, eu gosto dessa interação. Então, vai dar uma olhadinha aqui do lado, veja as perguntas e a gente vai batendo um papo sobre esse tema tão importante nesse mês, né? No Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida, onde nós, junto com todos, trabalhamos com esse objetivo de levar a esperança. E eu gostaria de iniciar, meus amigos, na tarde de hoje, com uma ideia. Uma ideia que, durante esses dias, vem rondando. Estávamos estudando o Evangelho e a gente se deparou no tema o ponto de vista. E a gente começou a se analisar qual o nosso ponto de vista sobre as relações que nos advêm na vida, no mundo, sobre nós. Qual é o nosso ponto de vista? Porque podemos observar de vários aspectos, de vários ângulos, as coisas que nos advêm. Qual é o nosso ponto de vista? Assisti a uma live de um médico psiquiatra e ele falava sobre a síndrome do pânico. E ao tratar sobre a síndrome do pânico, ele nos afirmava em seus estudos e pesquisas que a síndrome do pânico se dava exatamente porque na concepção do trauma que deu origem à síndrome, seja ela nesta ou noutra vida, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora no momento, a pessoa estava no momento, num ponto onde não havia mais saída. Para ela, ali era o fim. Ela não via mais nenhuma oportunidade. Ou seja, para ela faltava esperança. Então, nesse momento onde a esperança se esgota e onde não temos mais aonde buscar socorro, entramos em desespero, entramos em agonia. O nosso corpo entra no estado de desequilíbrio psíquico. As glândulas começam a excretar hormônios que acabam provocando inúmeras alterações orgânicas, que já é muito bem trabalhada por médicos e estudiosos da área da medicina. Eles nos mostram que o nosso comportamento mental, diante das situações que nos advêm na vida, quando estamos diante dessa situação, nos colocamos em um estado de desequilíbrio. Então, o pânico surge. E nesse momento, então, entramos em desespero. Mas eu gostaria de lembrar para vocês, para mim, para nós, que Deus nunca nos deixa só. Que a vida, dentro de uma fala poética, o milagre da vida. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos concede a vida, nos concede a oportunidade, num ato supremo de amor. E Ele nunca, nunca nos deixa só, por maior que seja o processo expiatório, provacional que vivenciamos, nunca estamos sós. E como já o nosso mestre, modelo e guia, aquele que os Espíritos nos dizem que Deus nos ofereceu como modelo e guia, o caminho que nos conduz à verdade e que nos conduz à vida. Ele nos diz, a ninguém é dado um fardo da qual não pode carregar. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos traz a esperança, mostrando nas palavras de Jesus que temos tudo o que precisamos na vida para progredir. Mas, por mais que pareça que estamos só, nunca estamos sós. E a doutrina espírita vai nos mostrar
o amor daqueles espíritos que se predispõem a nos acompanhar em nosso processo reencarnatório. Anjo da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares. Mostrando que a vida pulsante, tudo trabalha para que possamos conquistar, para que possamos conseguir. Joana de Ângeles nos diz, no que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia que nutre, que a impulsiona ao crescimento, através de reencarnações do espírito imortal. Então, meus amigos, encontramos nessa palavra a esperança escrita. Tudo é para o nosso crescimento, porque a vida é única, múltiplas são as existências. Nós somos espíritos eternos. Vivemos momentos provacionais ou expiatórios. E diante disso, eu lembrei de um salmo muito bonito, que eu gosto muito, o Salmo 42. Me permitam ler, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus amigos, essa a proposta que Jesus, o nosso Mestre, vai nos trazendo em toda a sua carta viva do Evangelho vivido que ele nos mostra. Ele nos traz Deus como um Pai que sempre cuida de todos nós, que nunca nos deixa só. Ele diz: está complicado? Vai no quarto, fecha os olhos, fala com teu Pai, porque Deus está em ti. Deus é teu Pai. Deus te ouve, te escuta. O Criador dos universos, o Criador do multi-universo, o princípio. Deus, vosso Pai, ele te ouve. E isso nos dá esperança. Esperança para continuar. Esperança para semear a felicidade. Mas qual o nosso ponto de vista? Como iniciamos a nossa fala na tarde de hoje, tudo depende do nosso ponto de vista. Como é que como é que você, como é que nós enxergamos Deus? Enxergamos Deus apenas em questões religiosas? Deus como um senhor religioso, pertencente a uma determinada religião? Deus como o Senhor dos exércitos, como até então era trazido para todos nós até Jesus chegar? O Senhor que determina a morte, o Senhor das guerras. Como enxergamos Deus? O Criador que está bem longe? Ou enxergamos Deus como Pai, Paizinho querido? Como os tradutores do Evangelho nos diz, Abba, Paizinho querido. Como esse Pai que está perto. E ele vai dizer, ele te ouve, ele te escuta. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Como é que eu peço? O que é que eu peço? Qual é o objetivo? Qual é a minha visão diante das coisas que me acontecem? E continuando nesse raciocínio, todos nós buscamos a felicidade. E a esperança que nos traz a felicidade, muitas vezes dizemos que não somos felizes. E aí, dentro de um ponto de vista bem particular de um poeta, né, que os mais novos não conhecem, chamado Ataúfo Alves, ele compôs uma poesia, uma música, que na letra diz o seguinte: dizem que a felicidade depende mesmo da gente. A gente tendo vontade, em tudo ela está presente. No vento que vai ao léu, na ave que deixa o ninho, na lua
lua que acende o céu, no canto de um passarinho. Quando eu lia essas poesias, eu lembrava que quando Jesus cantava as palavras, dizia: olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus. E Jesus nos convidava a ver a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade naquele Pai que cuidava de nós. Não vos turves o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e Ele enviará um Consolador, e Ele estará em vós. Então Jesus sempre semeia em nós a felicidade, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus nos mostrava que a nossa permanência no mundo é uma permanência temporária e passageira. E a doutrina espírita, como a chave que nos faz compreender o Evangelho de Jesus, vem nos trazer a imortalidade da alma. Todos nós somos espíritos imortais. Nós estamos vivendo um período do qual exercitamos aquilo que aprendemos no exercício do amor. Porque só uma lição ele nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a lição que o nosso mestre, o mestre de todos nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos seus discípulos, amarmos uns aos outros, como ele nos amou. É a nossa tarefa que há mais de 2000 anos nós vamos trabalhando em nós. E hoje já somos bem melhores do que ontem. E vivemos essa prova, essa dificuldade, exatamente no momento que temos mais condição de suportá-la. Porque ele nos diz: não vos deixarei órfãos. E ele nos diz: já vos amava antes da fundação do mundo. Então, meus amigos, o Evangelho é esse banquete de esperança. Mas qual o nosso ponto de vista? Como vemos a felicidade nas grandes coisas, nas grandes marcas, nos grandes objetos de material que não nos acompanham? E aí, novamente, lembramos a palavra do nosso mestre, quando ele vai dizer aonde e qual tesouro tu buscas. Qual o tesouro que busca e onde você deposita esse tesouro? Porque aonde está o vosso coração? O coração como centro da vida. Aonde está a tua vida? Aí está o teu tesouro. Naquilo que você concentra toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu pensamento. Aí está o teu tesouro. Em tudo a felicidade está presente. Já nos diz o poeta: no vento que vai ao léu, na ave que deixa o ninho, na lua que acende os céus, no canto de um passarinho. Para uns, a felicidade tem a maior dimensão. Para mim, na realidade, cabe na palma da mão. A felicidade está no bem do seu bem-querer, naquilo que a gente dá sem desejar receber, no riso de uma criança, na singeleza da flor, na rede que se balança, num lindo sonho de amor. Para uns, a felicidade tem a maior dimensão. Para mim, na realidade, cabe na palma da mão. E é interessante esse refrão, meus amigos, porque é exatamente o que a doutrina espírita vai nos dizer, que a nossa felicidade, que a nossa vida, que aquilo que eu colho é exatamente tudo aquilo que eu planto. Não colherei o que o meu irmão, minha mãe, meu parente, meu amigo do trabalho, o que o outro planta, colherei sempre o que eu planto. Está nas minhas mãos o construir, o escrever a história que eu quero para mim. Não tenho poder de mudar o passado. Então não adianta entrar em processos de culpa, porque o passado não se muda. Mas eu posso escrever uma nova história e corrigir o passado. Agora de uma forma diferente, escrevendo sobre a égide do meu mestre,
daquele que é o modelo, daquele que é o guia para todos nós, para toda a humanidade. Então, meus amigos, a nossa felicidade, a nossa esperança cabe na palma da mão, porque está nas nossas mãos, está em cada um de nós construir o nosso futuro. Mesmo que outros batalhem contra nós, mesmo que a noite pareça difícil, mesmo que a situação pareça complexa, há sempre uma saída. E naquele momento que o desespero apertar, que o pânico invadir o seu coração, e você não sabe de onde ele vem, às vezes até estamos sorrindo no meio qualquer e surge o pânico, aquele medo, o coração acelera ao desespero. Respira, meu Pai está aqui e há uma saída. Começa a transformar o pensamento, a construir uma nova perspectiva. Eu tenho do meu lado um espírito protetor. Mentaliza e na hora você sentirá que do seu lado ele estará. Não importa se digam que é mentira, que digam que ele não está, acredite, porque está na palma da sua mão, está na palma da minha mão. Deus é meu Pai e Ele está aqui em mim e comigo nesse momento. Possa o mundo dizer que não, possam todos dizer que não, mas está. E eu acredito. E eu acredito. Mas, meus amigos, é bom observarmos também, Joana, no livro, deixa eu ver aqui a capa para dizer para vocês exatamente, Vida, Desafios e Soluções, da série psicológica psicografada por Divaldo Franco. Meus amigos, um livro que eu recomendo a todos a leitura. Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. E Joana, nesse livro, meus amigos, vai nos dizer, esse processo de evolução, no entanto, é assinalado por desafios cada vez mais graves e significativos, quanto mais lhes desdobram as faculdades e o discernimento. Ou seja, à medida que vamos crescendo, os desafios também vão aumentando. Quando eu estou na fase infantil, tem os processos da fase infantil. Então, se a dificuldade parece que não era, né, que aquela que você diz, mas por que, meu Deus? E você vê que aquela é difícil, sou um espírito imortal. E a dificuldade, ela vai ficar. Ela não segue comigo. Porque o que é de material fica aqui, tudo acaba. Mas eu não. Eu sou esse ser imortal. A doença pode até acabar com o meu corpo físico, mas não comigo. E mesmo que a doença, no seu processo expiatório, chegue a esse fim, é apenas um momento do meu processo de transformação. Não há um sofrimento, há uma transformação, há um tratamento. E aí, para compreendermos mais sobre esse assunto, aqueles que desejarem podem estudar a doutrina espírita, temos vários ESDs funcionando, porque qual é o nosso ponto de vista sobre a situação que estamos vivendo? Porque Joana vai dizer, se o teu problema é difícil, ele está de acordo com a sua capacidade, porque sua faculdade e o seu discernimento aumentou. E agora você tem mais condições. Então agradeça a Deus, luta, trabalha, transforma. E Jesus vai nos dizer, não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Bom, quando a gente olha dentro de um ponto de vista humano, naquele ponto de vista mais sem uma compreensão ou sem um estudo, Jesus dizer que não veio trazer paz, mas espada, que palavras são essas? Mas o nosso mestre vinha nos falar dessa luta íntima, dessa transformação moral do ser em evolução, que nos faz transformar, que nos faz evoluir, que nos traz a esperança.
essa reforma íntima e essa reforma moral que os espíritos vêm nos trazer e vêm nos apontar. Reconhece o verdadeiro espírita, né? Por sua transformação moral, pelos esforços que emprega, né? Gente, me desculpa que acabou falhando um pouquinho aqui a mente. Mas Não me ajuda aí no chat. Me ajuda aí. Vamos lá, quem está estudando. Quem me ajuda? Estou olhando aqui. Ninguém colocou ainda. Pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. É verdade? Pela sua transformação moral e os esforços que emprega em domar suas más inclinações. Então, meus amigos, é exatamente aquilo que Jesus diz. Não penseis que vim trazer a paz, mas vim trazer essa espada do amor, que combate o orgulho e o egoísmo, que nos diz, os espíritos, é a maior chaga da humanidade. E Joana vai nos dizer, estou olhando aqui os comentários, gente, coloca aí o comentário, as perguntas, eu quero interação com vocês. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se renova decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Eu preciso reler isso, porque isso tem que ficar gravado em nossas mentes. Viver é um desafio sublime. Então, meus amigos, viver é um desafio sublime. E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar. Então, nós resolvemos decididamente por avançar, escolhemos avançar, diante daquela pessoa que nos ofende no trabalho, na escola, na vida, diante daquela pessoa que a gente está na escola e vem com bullying, que estamos no trabalho, que trama mal, e a gente acaba se deprimindo por uma situação que não somos nós que criamos. Nós não criamos o bullying, não gostamos, mas outra pessoa faz e nós nos sentimos culpados. A outra pessoa chega, eu sou barrigudinho, sou mesmo com todo prazer. E sou bonitinho, barrigudinho, viu, gente? Então, meus amigos, pode chamar Geilson de gordinho, fofinho, não vai em nada me afetar psicologicamente, porque eu me amo como eu sou. Deus, o meu Pai. Claro, a gente tem que controlar um pouquinho também, porque a gente não pode, né, deixar ficar demais, porque tem as questões de saúde e tal, os cuidados. Mas o outro vem com um bullying comigo e eu que tenho que me sentir mal? Eu que tenho que criar o trauma? Olha, fulano é CDF, fica só estudando, graças a Deus. Os donos de empresas, os grandes empresários, são aqueles que na escola eram os CDF, aqueles que são todos bonitinhos, que acabam no futuro trabalhando para aqueles que são em CDF. Porque eu não vou me deixar me envolver por esse clima. A felicidade cabe na palma da minha mão, naquilo que eu decido para mim, naquilo que eu resolvo escolher para mim. Se no trabalho outros tramam, eu vou fazer o meu trabalho. É o que eu decididamente resolvo escolher por avançar. Porque a proposta do Cristo para mim, com os outros, eu tenho piedade. A piedade verdadeira que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque daí vamos entender que no futuro estarão em uma situação e caberá a nós o estender a mão para ajudar. E não desenvolver ódio, não desenvolver rancor, não desenvolver nada disso no nosso coração, mas escolher seguir o nosso caminho. Esse é o auto-superar-se, que Joana vai nos trazer em vida desafios e soluções para alcançar essa comunhão com Deus, comunhão com o nosso Pai. Temos uma pergunta aqui. A espada citada na leitura
Podem ser os nossos conflitos internos e desafios para a evolução? Sim, com certeza. São exatamente esses desafios, né? Diante de uma situação, por exemplo, que falamos há pouco tempo, não desenvolver o ódio, não desenvolver o rancor, não desenvolver dentro do coração, nem no pensamento, vamos dizer assim, coisas que vão prejudicar-nos a nós mesmos. Diante de qualquer situação, trabalhar pelo bem. Se diante de uma situação ou outra que eu possa, de repente, ser favorecido, mas que diante desse favorecimento, outras pessoas serão prejudicadas, saber recusar o benefício próprio, pensando no benefício comum. Então, não se submeter à corrupção, seja ela em qual nível for, né? Não se submeter a qualquer questão voltada, principalmente a essas que são nossas chagas, que é o orgulho, o egoísmo, que são as causadoras dos ciúmes e de tudo mais. Essa batalha íntima, essa é a espada que é o amor e que é a palavra de Jesus, vamos dizer assim, como nosso mestre, que nos mostra a doutrina espírita, um modelo que nós temos que erguer no combate, né, a todos os vícios que, por fim, acabam tirando de nós a esperança. E Joana vai continuar. Todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante, porque não seja conseguida em um momento, mediante a insistência saudável, será alcançado depois. Olha só. Isso é para tudo na nossa vida, é para todas as propostas, né? Eu quero muito estudar medicina, mas já fiz o Enem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você tem todas as condições de se esforçar, de se estudar. Mantenha confiante, que se não deu no momento, no outro momento dará. Mediante a insistência saudável, será alcançado depois. Todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa e do seu esforço. Você quer aprender a tocar violão, teclado? Você quer aprender uma profissão? Esforço, dedicação, perseverança. Porque o Evangelho é para a nossa vida. É para todos nós. Um manancial de ensinamentos, não apenas para ser vivido dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, não. É no nosso dia a dia. As palavras que Jesus nos traz é para ser vivida a todo momento. Então, busca, desafio, solução, esforço, perseverança, confiança. Não deixemos que a nossa esperança possa se acabar, porque está nas nossas mãos. Tudo depende do ponto de vista que nós olhamos, como nós enxergamos, né? Eu ouvi uma pessoa dizer, né, acho que Thomas Edison, ao descobrir a luz, né, a lâmpada lá, e aí a pessoa viu, mas tem tanta... Não deu certo mais uma vez, não. Eu descobri mais uma forma que não dá certo. Mas vou chegar na que dá certo, né? Rapaz, 999, foi 999 que não deram, que eu descobri que não davam. Mas ainda vai ter a que vai dar. Mas como é exatamente como nós olhamos. Nós olhamos na perspectiva, vixe, já tentei tantas vezes... Tentei tantas vezes e vi que tantas vezes é a forma de não dar certo, mas tem uma que dá. Então, eu vou persistir, trabalhar, estudar, mediante a insistência saudável, como Joana nos coloca, né? E aí a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Tudo está no ponto de vista. Na Revista Espírita, de 1863, mais precisamente no mês de julho, nós temos uma mensagem de um espírito também intitulada O Ponto de Vista. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e também encontramos nesta Revista Espírita, né? Deixa eu ver exatamente... Não, deixa eu revisar aqui só para vocês, pessoal. 862 o ano, certo? O mês está correto, é o mês de julho. O Ponto de Vista.
E ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, não há quem não tenha notado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sobre o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e parecerá grande. Se nos colocarmos fora, será bem diferente. Quem vê algum objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas de debaixo ele parece gigantesco. Como estamos encarando nossos problemas? Como estamos encarando a noite? A noite, como aquela noite que parece que não vai ter fim, ou olhando e dizendo, calma, noite, o dia irá chegar, trazendo novas esperanças e novas oportunidades. Como estamos olhando a situação como uma oportunidade de transformação, aonde podemos aproveitá-la para recomeçar e reconstruir sobre um novo aspecto, sabendo que aquilo que eu já errei, eu sei que não dá certo. Então eu tenho um outro caminho. Como estamos encarando o problema é maior do que eu? E aí lembramos o que Jesus falou. A ninguém é dado um fardo que não possa carregar. Lembramos o que a doutrina espírita nos traz e nos diz. É um mundo de provas e expiações. Você está passando uma prova ou uma expiação, mas ela não é maior do que você. A prova ou a expiação é para te mostrar como você é grande, porque ao superá-la você será maior. Você será maior, maior e maior. Não é o problema maior que você. Ele existe como uma consequência de um ato que você mesmo criou e você mesmo pode consertar. E está se dando a oportunidade. E você tem a oportunidade de consertar e não de consertar só, porque outros estão te ajudando nesse processo. Um amigo meu, ele falava, quando estudávamos sobre o suicídio há um tempo atrás, e ele decidiu por tirar a vida. E quando ele decidiu por tirar a vida, algumas coisas acabaram acontecendo, graças a Deus, que ele se tocou. E hoje ele me disse, Geilson, se eu tivesse tirado a minha vida, minhas filhas não teriam nascido, minha família... Aí ele disse assim, você eu não teria conhecido. Quantas coisas boas que eu já vivi depois de todo aquele problema difícil e que hoje eu estou podendo ter a oportunidade de viver. E eu olho para aquele problema naquele dia e parece que é uma coisa tão besta hoje. Graças a Deus que eu não cometi aquele ato, ele me diz. Graças a Deus. E a gente ficou meditando nas suas palavras. Porque conhecemos outras situações de pessoas que chegaram ao fato final e que conseguiram encurtar a vida, vamos dizer assim, a encarnação. Porque como a vida é eterna, não destruíram a vida. E inclusive, o que Kardec, nos coloca que a maior frustração do suicida é descobrir que ele não morre, que a vida não é o fim. Então ele se encontra agora sem o corpo e desesperado diante daquela situação. Mas Deus, no seu grande amor, dá sempre a oportunidade. Dá a oportunidade. Dá a oportunidade. Mas teremos sempre que colher aquilo que plantamos. Vamos ver. Temos uma pergunta, eu vi aqui. A prova e a expiação é necessária para a reparação de algum erro cometido no passado e para novos aprendizados? Sempre. A prova e a expiação. Mas tem um detalhe. Muita gente, às vezes, pensa que há uma punição nesse processo, e não há punição, há sempre consequências.
como falávamos sobre o suicídio. A pessoa acabou tirando a sua vida por um envenenamento, então ela reencarna com alguns órgãos que foram comprometidos pelo processo do suicídio. Porque quando ela suicidou-se, ela feriu o corpo perispiritual, que o espírito utiliza para dar forma à matéria. Como o perispírito estava danificado, o espírito imprimiu na matéria um corpo danificado. Por quê? Porque quem dá forma à matéria é o espírito, através do corpo perispiritual. E mais uma vez convidamos todos a estudar a doutrina espírita para compreender, porque assim vamos vendo o amor divino. Porque no processo da reencarnação, Deus dá a oportunidade daquele espírito reencarnar. E, na realidade, não há uma punição. Ele não nasceu com aquele órgão como que Deus o castigou, mas porque aquele órgão precisa de tratamento. Então, durante a vida, a medicina, a ciência vai ajudar, o corpo físico vai sendo tratado e imprimindo no espírito agora uma transformação. Vamos dizer assim, um remédio. Então, o processo, primeiro, não é punição divina, ok? Segundo, o processo de reparação é sempre pela lei de amor, justiça e caridade. Então, sempre reparamos pela lei de amor, justiça e caridade. Os processos mais difíceis são aqueles que nós não queremos ir pelo caminho do amor. Então, vamos pelo caminho compulsório, que também é o amor de Deus dando a oportunidade, só que aquela lição mais difícil. Vamos entender, um irmão não quer perdoar o outro, então eles reencarnam para juntos, para um depender do outro. E assim vão inúmeras reencarnações, eles não querem se perdoar, não querem se amar, em alguma situação reencarnam grudados, colados um no outro. É uma situação que pode acontecer. Por quê? Para que um aprenda a compreender e tolerar o outro. Isso é um exemplo. E aqui a gente não está dizendo que todo caso é esse, mas apenas que um caso pode ser esse, né? Temos que ter um olhar holístico quando colocamos o nosso foco sobre um determinado ponto. E aqui nós não estamos focando um ponto determinado, mas tratando o assunto de uma forma geral. Então, diante do quadro de suicídio, Deus dá a oportunidade de reparar, mas existirá, né, a expiação, que seria o tratamento, né, que é o tratamento do corpo, que ele vai precisar de medicamentos, de tratamento, né, e a prova, que é de estar diante daquelas pessoas, porque durante o processo de suicídio, muitas vezes, não matamos só a nós, acabamos matando aos outros que nos cercam. Quantos deixam de ter esperança pela vida porque o pai cometeu suicídio, porque a mãe, o irmão ou alguém próximo cometeu suicídio, e ela acaba entrando numa crise de pânico, em uma crise de trauma, né? Alguns arrimos de família acabam complicando a vida, né? E deixando aqueles que os cercam numa situação mais difícil. Eu presenciei uma mãe que ela mantinha-se em pé, segurando nos portões de sua casa, enquanto o caixão do seu filho, que havia cometido suicídio, saía, e ela gritava: "Por que, meu filho? Por que, meu filho?" Né? E aquelas palavras, elas se mantêm vivas, repercutindo, né, na mente de quem presenciou aquele fato, e a gente ouve ainda essas palavras, né? E ali ela foi amparada, né, pelos outros filhos que estavam ali. Mesmo com os outros filhos, aquela mãe nunca deixou de viver aquele trauma. Então, existe também a questão provacional. Você vai estar diante também daqueles que ontem você prejudicou. E agora você tem que ter um novo comportamento moral. É o processo do amor de Deus dando a oportunidade da reparação. O processo pode ser difícil? Pode. Mas será sempre no limite que eu possa suportar. E terei sempre quem estará para me ajudar. Mas não há muito mais beleza na reencarnação do que na punição, como a gente estudava antes, que a vida era única e o suicida estava condenado ao inferno porque Deus não perdoava de jeito nenhum e ia queimar eternamente. Aquela mãe, com certeza, se ela pudesse, ela trocaria de lugar com o filho dela naquele caixão.
E você acha que Deus, que é supremo amor e bondade, vai condenar a um inferno eterno? Não, minha mente não consegue compreender essas palavras. E mais, não tem problema, porque está escrito. E está escrito realmente, pessoal. E lá diz o seguinte. Muito obrigado. E lá diz o seguinte, meus amigos. Não se preocupe, porque naqueles dias você será esquecido. A mãe consegue esquecer um filho, mas está escrito mesmo, eis um novo nome, que são interpretações equivocadas do que está na Bíblia, porque às vezes, e aqui com todo respeito a todas as instituições religiosas, elas são traduzidas da maneira que cada um quer, para levar da forma que quer e atender seus objetivos. E aqui sem críticas a A ou a B, mas sim, isso acontece. Então, diante daquela mãe, ela diz, não, eu não quero esquecer meu filho. Eu quero lutar pelo meu filho. Aqui, o além. Quanto mais Deus. E Jesus nos diz isso. Quando ele vai dizer, quem de vós o filho pedindo pão vai dar uma serpente? Então, a proposta que a doutrina espírita nos traz, ela é mais racional. E ela nos estabelece uma fé, mas uma fé mais sustentada, porque nos mostra um Deus baseado em amor, justiça e caridade. Continuando, meus amigos, ainda na Revista Espírita, nós vamos encontrar o Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio muito mais importante em suas consequências. Ele nos mostra a vida na Terra pelo que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura. Isso é maravilhoso. Para mim, quando eu começo a falar sobre reencarnação e vida futura, pode deixar o tempo aí, porque é o amor pulsante. É o pai que diz, meu filho, eu te amo. Você errou. Você vai ter que consertar. Mas eu estarei do teu lado, eu não te deixarei só. É o filho pródigo que sai, vai viver a vida como quer, estraga toda a herança do pai, joga tudo fora, do jeito que quer. E quando está morto, quando não tem mais esperança de nada, quando se alimenta de tudo aquilo que para ele era indício, daquilo que tudo para ele era a maior vergonha, ele não tem mais nenhuma esperança, ele chega no fundo do poço e diz, eu não tenho mais condições de andar só. E ele olha, e ele diz, esperança, voltarei para a casa do meu pai, direi a ele, pai, não sou digno de te ser chamado filho, mas recebe-me como um dos teus serviçais, porque na casa de meu pai os serviçais são muito bem tratados. E ele volta, e qual sua surpresa, porque ao vê-lo longe no horizonte, o pai larga e corre ao encontro do filho, abraça-o e diz, ponha-lhe sandálias, para lhe dizer, eu te amo e você é meu filho, porque apenas os escravos, pela cultura daquela região, é que não tinham sandálias, andavam descalços. Dar sandália seria dar a liberdade, né, àquele escravo. Então, quando o escravo recebia uma sandália, ele não era mais escravo. Então, o pai, já presumindo o pensamento do filho, diz, ponha-lhe sandálias nos pés. Comemoremos, porque meu filho estava morto e reviveu. Esse é o Deus que Jesus nos traz, a esperança que Jesus move dentro de nós. É essa esperança que a doutrina espírita vem nos trazer ao nos apresentar a vida futura, a imortalidade da alma. Nos processos reencarnatórios, encontramos os mais diversos processos, todos de provas ou expiações, mas todos necessários ao nosso momento e que nós, sobretudo, temos a capacidade, temos a condição de superar. Lembremos sempre, há esperança. Se em algum momento
Volto a repetir. Fomos acometidos daquela tristeza repentina, daquela ansiedade que a gente não sabe de onde vem, mas o coração acelera e a gente não sabe. Respira e diz: meu Pai, eu sei que estás comigo e eu sei que há esperança. Mostra-me o caminho a seguir e traz a paz que eu preciso, porque está na palma de nossas mãos. Comecemos esse exercício. Comecemos a mudar a nossa forma de ver, o nosso ponto de vista sobre qualquer situação. E ainda, na Revista Espírita, vai nos dizer, ele faz ainda mais, mostra-nos a vida da alma, o ser essencial que é o pensante, remontando a uma época desconhecida no passado e se estendendo indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto nesse longo percurso. Se a vida inteira é tão pouca coisa, comparada com a vida da alma, o que serão então os incidentes da vida? Vocês podem já conhecer, mas eu nunca esqueço esse momento, né? Foi na aula da saudade, quando a gente se formava, e o professor ali, ele desenha uma linha reta no quadro, de uma ponta a outra, no quadro branco, né? E na visão, né, não materialista, porque ele não é materialista, ele é uma pessoa espiritualista, mas tem a visão de uma única existência. Então ele vai dizendo, olha, se você colocar o tempo que a Terra existe, essa linha toda do quadro, se você compara uma vida de 100 anos, é esse pingo aqui, diante de todo esse tempo que a Terra já existe. Nossa vida é um pingo, ele colocando, né? É como um pequeno grão de areia nesse oceano do mar. Viva, mas viva com amor. Ele dizia, valorize a família, valorize os amigos, valorize esses momentos, porque eles são aquele que realmente nos fortalecem e nos traz esse combustível da esperança. Das suas palavras ficaram fixas, né, em nossa mente, né, porque na nossa atividade a gente muitas vezes fica muito matemático, muito mecânico, e às vezes a gente esquece, né, da questão do sentimento, porque a gente lida muito com a questão da ciência ali, de uma forma muito, vamos dizer assim, com códigos, né? E ele vai dizer, não, isso é uma profissão, mas o que está por trás de você é a sua família, seus amigos, mostrando o que realmente deveria ser o nosso valor, né? E as suas palavras repercutem sempre dentro da gente. E a doutrina espírita, ele vai dizer, a vida, por maior que seja na Terra, a vida desse período é apenas um momento diante da eternidade. Por mais que possa parecer escura noite, há estrelas. E por mais que as nuvens cubram as estrelas, ela vai trazer a chuva. A chuva que vai molhar a terra, fazendo com que floresça a semente. Essa semente irá crescer, irá frutificar, irá nos trazer o pouso de uma árvore frondosa. Pássaros, beleza, fruto que irá nos alimentar. E no outro dia, sempre o sol irá brilhar. O nosso tempo, ele já caminha para o encerramento. E depois, se tivermos uma oportunidade, a gente vai continuar, porque a gente ainda tinha aqui 4 pontos para a gente tratar. Só mostrar para vocês, que seriam como vemos a vida, como vemos o mundo e como vemos a nós mesmos. Mas como o tempo ele já
caminha para o seu encerramento, eu quero pular direto para o nosso finalzinho. E eu quero trazer uma mensagem de Joana, desse livro que eu falei para vocês, meus amigos, intitulado Vida, Desafios e Soluções, né? E ela vai dizer os objetivos da vida humana. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Ou seja, se não tivesse uma finalidade superior, não estaríamos aqui. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propicitórios à sua manifestação, etapa a etapa, passo a passo. São realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade. E ela vai nos dizer ainda: a vida, num poema de Alegria de Viver, no título, no item Alegria de Viver desse livro, eu tenho que passar para vocês, gente. Olha só esse livro que aqui ele tem. Olha só, a gente vai encontrar no item 1, Vida, definição e proposta, impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, de relacionamento, doença e saúde, obsessão, significado do ser existencial, fatores de insegurança, hábitos mentais, significado do ser integral, aspectos da vida, juventude e velhice, estado esperto, alegria de viver, descobrindo o inconsciente, autodespertar. É um livro maravilhoso, né? O cérebro intelectual e o cérebro emocional, meditação e visualização, o pensamento bem direcionado. Meus amigos, é um livro que eu recomendo a todos. E no item Alegria de Viver, a gente vai pegar apenas 2 pedacinhos para que a gente possa finalizar. Deixa eu tirar aqui meu remédio. Isso aqui é meu remédio, ó, gente. Conheçam o meu remédio, viu? Esse sorriso aqui, ó. Quando o papai está estressado, aí olha para cá e diz: papai, deixa de ser besta. Olha aqui, esse sorriso aqui, ó. É meu remédio. Eu digo aqui, é meu remédio. Eu deixo aqui do meu lado. É quando eu estou estressado, eu paro e digo: eu vou tomar uma dose de remédio. Aí diz: papai, deixa de ser besta. Desse livro aqui, a gente vai finalizar com uma leitura dele. Na sequência é o livro Tens um Tesouro, do nosso amigo Laelder. É um livro também de poesia pelo espírito Tagore, um excelente livro que vai nos mostrar o tesouro que nós temos, né, pela experiência do espírito Tagore. Recomendo também a todos. E vamos lá. No item Alegria de Viver, vamos pegar apenas 2 pontinhos, certo? Ela diz bem o seguinte: a vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a esperança em toda parte, em consequência. A oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se afeiçomeia e lança os parados da realidade. Em todo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação no seu conjunto feliz. A alegria, pois de viver, deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Flui toda a magia existente no painel universal, retirando as maravilhosas concessões de completude que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado. O destino da criatura é a liberdade, para onde segue com os olhos postos no futuro. E vai nos dizer Tagore, no livro Tens o Tesouro, do nosso amigo Laelder:
nova aurora. Abre-se o dia, com o leque dos cantos das aves, espargindo a madrugada em seu último suspiro, dando adeus à aurora e fazendo orvalhar o amanhecer. Ontem à noite, estrelas populavam, matizando a escuridão como sinais da esperança. Vede, meu irmão, a mensagem do infinito endereçada a teus olhos. Mergulha em tua alma e encontra o cântico mavioso da ave libertadora do amor ecoando em ti. E ao sentires teu presente em ti mesmo, vislumbra como brilha o teu sorriso em teu ser adormecido. Caminhas nas estradas da tua mente e verás lágrimas silenciosas das almas que buscam o estender da tua alma. Ama e verás, meu irmão, na longa estrada, a paz que canta em tons de harmonia. Tagore. Eu agradeço a todos pela oportunidade, a essa família linda do Obreiros, que a gente está sempre junto, né? A todos que participam conosco nesse momento, né? Nessa tarde. Convidamos nossa amiga para dar o caminhamento agora, né? Se tiver mais alguma pergunta, pessoal. Agradeço a dona Cláudia, minha mãe, de coração. Estou vendo sempre aqui os comentários dela. Cíntia, a todos, pessoal, todos mesmo, muito obrigado, são muitos os comentários, muito obrigado. Vocês estão no meu coração, são os amigos que Deus deu a oportunidade da gente reencontrar, né? E agradeço muito a Deus por todos vocês, por essa família linda. Muito obrigada pelas palavras, foi maravilhosa a sua palestra. Espero que essas palavras de conforto tenham chegado a muitos corações que precisavam ouvir. E, aproveitando mais um pouquinho, gostaria de convidar você a fazer a nossa prece de encerramento e lembrar a todos que acompanhem todos os eventos que tem no canal Seridó Espírita e TV7. Gratidão pela palestra. Então, que possamos, sintonizando com o nosso Pai, que está ao nosso lado, Maria, nossa mãe, que está sempre a cuidar de todos nós, com seu coração materno, a interceder pelos seus filhos. Obrigado, mãe. Obrigado, Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, professor, que sempre nos aponta o caminho da felicidade, o caminho da fé, da esperança e do amor. Obrigado, mestre amado. Obrigado. Gratidão, Senhor, são as palavras que ecoam de nosso coração e repercutem, Senhor, pelos nossos lábios e pela nossa mente, Senhor, unindo nós todos em um único pensamento, direcionamos a Ti. Gratidão pela vida que nos dás, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da família, pela oportunidade, Senhor, também de vivenciar os problemas que nós vivenciamos, mas sabendo, Senhor, que estás conosco. Obrigado. Obrigado ao nosso anjo da guarda, que sempre nos intui ao bem, que sempre nos encoraja ao bom caminho, ao bom combate. Obrigado, Senhor, que possamos um dia, assim como Paulo, dizer: combati o bom combate, venci, porque não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Obrigado, obrigado e obrigado. Que assim seja, graças a Deus.